Talvez o vídeo que eu mais queira fazer, talvez eu considere um dos melhores, um dos mais importantes. É muito comum, eu gosto de procurar, talvez a única principal fonte hoje de informação, de interação é o YouTube. Acho que é uma ferramenta super importante. Acho que todo mundo devia, de forma até de guerrilha intelectual ou de resistência, né? Ter seu canal, ter seu multiplicador, né? Dessa luta que é uma luta de formiguinhas. E é muito comum ver, sobretudo em canais protestantes, né? A questão do pecado. Se isso, se aquilo é pecado. Parece que é uma preocupação tipicamente protestante, né? Isso pode ser bom ou ruim, não tenho nenhum juízo de valor. Bom, porque pode ser uma tentativa de solucionar as coisas, de se aprimorar, de se esforçar. E talvez ruim porque embute alguns erros, né? Alguns erros meio graves. Enfim, se alguém está perguntando se algo é pecado, é porque é. Né? Então, perguntar uma coisa dessa já é um pecado. Além do pecado do assunto em si, né, a que se refere a pergunta, o questionamento, eu estou fazendo esse vídeo, já fiz alguns deles, mas estou fazendo esse vídeo porque o último foi meio bizarro, foi alguma coisa a ver com a internet, foi bastante bizarro. Então, então são dois problemas, né? Um é o tema e o outro é a tentativa primeiro a necessidade de perguntar e depois a necessidade de responder tais coisas, né? Então eu considero isso já por si só um desvio, né? Um problema, né? Seriam dois problemas então, né? Para quem formula, seriam dois problemas. Enfim, isso muito possivelmente é porque o que se está fazendo, e aí é um problema tipicamente protestante, né? É a questão da salvação. Né? Protestante é aquele povo que tem uma régua para medir quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Né? Que nem aqueles parquinhos de criança, né? Que tem a altura lá, e você não passa naquela altura para cima ou para baixo, ele não pode entrar. Né? E é um pouco isso. Os protestantes ficam medindo. Né? E, e disso fazem um outro pecado ainda maior, né? Que é o pecado de julgamento, de julgar e tudo mais. E aí eles criam uma fórmula, que é a fórmula... E por isso essas perguntas sobre pecado são tão importantes, né? Porque ele cria uma fórmula para poder justamente medir as pessoas, né? Medir se são salvas ou não. E, obviamente, principalmente os pastores julgam a si mesmos como salvos, né? Até cair em depressão, até cair na fé, até cair em um monte de coisa. Né? Então é uma certa tortura pessoal. Bom, e aí vem o principal desconhecimento, o principal erro dessas pessoas. Nós vamos ser... Quem vai salvar, quem tem poder de salvar é Deus. E aí, quando eu falo Deus, eu estou falando de uma unidade com Cristo, com o Espírito Santo, enfim. Não há por que entrar em detalhes de protocolo, né? Quem é que salva, mas é um poder divino, é um poder de Deus. Né? Ele é que tem poder de salvar. E ele vai avaliar simplesmente o coração. Então não adianta entrar em guerra com ele ou discutir o que ele faz. Uma pessoa cheia de virtudes pode não entrar
E uma pessoa que a gente despreza e considera o pior dos elementos vivos pode entrar. Por quê? Porque Deus olha o coração. Deus consegue penetrar nas diversas camadas desse labirinto que é o ser humano. Ele consegue entrar e ver o coração. Ele vai onde nem nós conseguimos ir dentro do nosso próprio coração. Então é inútil. Então, o esforço de se salvar pode se transformar num esforço de escamotear, né? De privilegiar as aparências do que o interior. Então, é inútil. Não há por que tentar se salvar, né? A alma, pelo menos. Estou falando da alma, do espírito. Não há. Desiste. Entrega na mão de Deus, fala, o que o Senhor fizer está bem feito e acabou. Né? E não faça mais nenhum esforço, nem mesmo ore pela tua salvação espiritual. É inútil. Né? E a transformação? Bom, a transformação também é de Deus. Também é um poder de Deus. Agora, o que você pode fazer é salvar a si mesmo, como eu já disse em alguns outros vídeos. Salvar a si mesmo. É um escândalo falar salvar a si mesmo. Né? Salvar como homem, como ser social, como ser pensante, como ser individual, como ser consciente. Aí você pode se salvar. Aí você pode... É a única coisa que nós temos para fazer. Conhecido Mashiach, tendo conhecido Mashiach, Jesus, Yeshua, não há mais escusas para não ser um homem melhor, ser uma pessoa melhor. Nós temos o paradigma. Então se estabelece um conflito entre nós mesmos, né, de si para consigo mesmo, de ser melhor. Ser a melhor versão de nós mesmos que a gente possa fazer. Podemos orar para Deus, pedir ajuda, pedir que Ele nos transforme, sim. Mas com o único objetivo de chegar na hora da morte e falar, eu tentei, eu fiz o melhor. É possível que a gente veja céu ou inferno, ou o resultado disso tudo, no finalzinho, né, no extintor da vida. É possível. Né? Mas o objetivo não deve ser esse. Né? Porque a graça maravilhosa de Deus vai fazer o que ela tiver que fazer. Né? E mesmo que Deus nos lance no inferno, é o melhor que Ele pode fazer por nós, para a nossa alma. A nossa alma é o que é. Se ela quer ficar longe da presença de Deus, né? O que você vai fazer? Dá-se o que é a verdadeira essência daquela pessoa. Coisas que estão muito longe dos nossos olhos, do nosso entendimento, não adianta. Agora, salvar a si mesmo, sim. Por que salvar a si mesmo? Para poder dormir, poder pôr a cabeça no travesseiro, não acumular erros, não acumular... Porque o homem ele vai se culpar, ele vai em algum momento, se ele não for um psicopata, uma alma do inferno, aquela coisa assim, que a gente não tem como avaliar, não tem como saber se existe, né? Se for um cara totalmente, se for uma alma totalmente destituída de Deus, né? Meio que já com todas as evoluções para lutar contra Deus, e não saberia dizer quem são esses, né? Não é da minha alçada, mas tirando esse, as pessoas sentem remorso, sentem culpa. Aliás, quem sente arrependimento é aquele que tem uma tendência a ser salvo. Mas é difícil saber a diferença entre remorso e arrependimento verdadeiro. E as pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus, lutam contra Deus, são o que eu chamo aqui de satanistas. Elas sentem remorso porque não fizeram melhor, porque não deram um golpe melhor. Né? Não é porque querem se consertar ou querem se arrumar. Então essa é a questão mais sensível. E aí você tem que empregar todas as suas energias, forças, para ser a melhor versão de você, para ser a melhor versão de nós mesmos.
para que a gente não acumule erros e desacertos e sofrimento de alma, porque talvez seja um indicativo de que a pessoa é boa, talvez, mas não é isso que está em jogo. Né? O que está em jogo é se tornar um ser humano. É se tornar um ser humano. O Espírito é de Deus, mas a nós cabe uma humanidade decente. Nós temos o paradigma, nós sabemos que é possível. E aí as questões de pecado, de saber, é irrelevante. Se você busca a Deus, se você realmente foi impactado por Jesus, né? E você pode consultar Ele, tanto na palavra quanto em espírito, em oração, saber o que ele faria. Né? Aqui não é cumprir um punhado de regras de homens para ver se você passa no crivo deles. Né? Você pode fazer recorrentemente cair em erro e ser arrasado por isso, sentir mal por isso, sentir derrotado como ser humano, como homem ou como mulher, se sentir derrotado por isso. E pode fazer todas as regrinhas e como a gente vê alguns casos aí, o cara vive uma aparência de santo e tem uma vida paralela, cria uma dissociação tão profunda dentro de si mesmo, que ou ele acreditando ou não acreditando nessa dissociação, ou ele percebendo essa dissociação ou não, ele consegue conviver. Ele não tem... Então não é uma questão de saber o que a regrinha que pode, que a igreja, que o pastor deixa, mas é profundamente internalizar o espírito da palavra, né? O que está por trás da palavra, que é não se opor a Deus e não visando a salvação, mas porque é uma questão ética. Então, assim, a salvação que eu falo que a gente pode fazer para nós mesmos é uma salvação moral e ética. Eu sou o único que pode fazer isso. Eu sou o único que pode avaliar. Nesse momento, nessa jornada ética, nessa busca por superação, salvação ética, eu sou o único agente. Eu sou o único agente que pode me avaliar, que pode comparar com Mashiach, né, com paradigma, que pode mudar, que pode orar, até mesmo orar pedindo ajuda, porque isso é justo, é santo, é devido, e é o único que poderá avaliar no final das contas. Né? Quando a gente fechar a conta humana, né, se der tempo de ter uma oportunidade de no final da vida fazer uma avaliação do que foi, ele olhará e verá a quantidade de erros que ele acumulou, e talvez alguns eles consigam consertar, e passa um pouco de paz nesse momento final, né? Um pouco de paz, uma paz humana. E depois sim, depois é como diz lá o Percate, o que é? Esqueci o nome, mais uma vez. Faz tempo que eu não vejo esse termo. Você não pediu para nascer, você não pediu para viver, você não pediu para morrer, mas a alma vai ser entregue a Deus para ele fazer o que tiver que fazer. Então, assim, é isso. Talvez eu faça outro vídeo, deixe mais conciso. Levei 14 minutos para fazer esse. Mas, enfim.